Seja bem-vindo ao programa Café com Prosa e Poesia número 9, iniciando 2022 na pousada e restaurante Cantinho Oriental, em Bertioga, trazendo dois convidados muito especiais. Do meu lado direito, Aloysio Durso Bernardino, que já esteve presente no Café com Prosa e Poesia, professor de ADM e mestre em turismo e meio ambiente e também chefe do setor de turismo do município de Bertioga. Seja bem-vindo, Aloysio. Obrigado. Do meu lado esquerdo, Felipe Toni Sofiati. Ele é doutorando em biodiversidade aquática pela Unesp de São Paulo, na temática de gestão de manejos de áreas protegidas e atual diretor de turismo do município de Bertioga. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo convite. Imagina. Então hoje, gente, como nós estamos aqui numa pousada, vocês podem ver aqui a vista para o mar, a gente vai falar de um poeta muito importante para o município, que foi, inclusive, ficou conhecido como o poeta do mar. O nome dele é Vicente de Carvalho. Ele nasceu em Santos, aqui pertinho, em 5 de abril de 1866 e faleceu em 22 de abril de 1924, aos 58 anos. Mas a história dele não se resume a Santos. A história dele é em Bertioga, onde ele escreveu grandes livros e muitos poemas no bairro do Indaiá. O Aloysio preparou aqui um histórico da trajetória dele, da importância dele aqui do município. A gente vai conversar sobre esse poeta do mar e junto disso a gente vai trazer todo o conhecimento, o know-how do Felipe aqui na cidade, já realizando tantas atividades náuticas, tantos trabalhos na área de turismo que tem se mostrado aí em alta, né, no município, graças ao trabalho não só deles, como de toda a população que está imbuída aí de transformar Bertioga realmente num polo turístico aí ambiental. Então, Aloysio, o que você pesquisou aí, você trouxe para a gente do Vicente de Carvalho? O interessante de Vicente de Carvalho é que ele, muito jovem e intelectualizado, já com 16 anos ele consegue uma progressão de idade para entrar na faculdade. Olha. E ele se forma já aos 20 anos em Ciências Sociais e Jurídicas. Na época era esse nome que era dado para a parte jurídica no Brasil. E depois disso ele se envereda para as atividades republicanas, abolicionistas. Ele participou muito ativamente aqui na Baixada Santista de todo o movimento naquela época. E quando ele se casou com a Hermelina, ele mudou para Bertioga numa dessas passagens que ele fez de viagem de Cananéia a Ubatuba pelo oceano e viu aquela enseada lá, que hoje é o Cantão do Indaiá, né, e se apaixonou pelo lugar. Na época não existia estradas, não. Né, Aloysio? Gente, não tinha estrada. Ele fez todo o trajeto até de Cananéia até Ubatuba pelo oceano, né, com barquinhos e tal. E ele se apaixonou, comprou o terreno lá, que hoje é da família de Hermínio de Moraes, e lá ele viveu até os últimos dias praticamente da vida dele, né? E lá ele sempre saía das atividades dele, de jornalismo, de direito, e ele começou a desenvolver uma fazenda de café lá em Franca, mas teve a baixa do café, depois ele se envolveu no desenvolvimento para melhoria econômica do país, e entre outras frentes, né? E nisso daí ele começa a escrever poesias sempre voltadas para a natureza e para o oceano, né? Quem quiser. E esse é um dos livros dele, né? A primeira edição é de 1908 e já em 1950, que é essa edição que a Mariana está em mãos, é a 14ª edição. E o interessante Chegou que ele até a 17ª, né? O interessante é que ele foi um dos poetas brasileiros que conseguiram o maior número de reedição de livros. Verdade. 17 edições, e isso para a época era algo assim inimaginável. Exatamente. E ele sempre voltando para a visão serra-oceano.
mas extremamente apaixonado pelo oceano. Saía diversas vezes, quando ele estava aqui em Bertioga, para pescar. Ele tinha uma equipe de pessoas que o ajudavam e tinha uma pessoa que fazia o translado de Santos, né, pelo canal até a casa dele de barco. E ele sempre gostou dessa pessoa e uma certa vez ele perguntou para a pessoa assim, o que você gostaria de ter? Ele queria dar para aquela pessoa, ele era muito rico, né? Ele já tinha sido ministro, secretário, entre outras posições no governo novo, né, que foi o primeiro governo após a parte imperial. Aí a pessoa simplesmente respondeu para ele assim, eu quero um livro teu. Olha. Ele podia pedir qualquer coisa. E assim, ele pediu um livro de todas Carvalho. As profissões que ele tinha, eu listei algumas, tá? Advogado, jornalista, abolicionista, fazendeiro, deputado, magistrado e poeta brasileiro. A profissão dele como poeta foi a que mais destacou ele como referência hoje. Então hoje, de tudo o que ele trabalhou, se você fizer uma busca sobre o nome dele, uma pesquisa mais aprofundada, você vai ver que o trabalho dele como poeta foi o que mais ficou em evidência aí na história dele, né? E aí eu queria conversar, aproveitar essa deixa aí que o Luiz falou, que eles faziam esse trajeto todo pelo mar, de Cananéia, né, até aqui. Como que foi essa sua experiência aí, Felipe, desse trabalho que você fez aí de resgate, de trazer, né, essa coisa da escuna? Nós fizemos um trabalho, quando você falou Cananéia, eu até sofri, porque eu imagino, nessa época que ele fez essa navegação, a dificuldade que era. Porque nós fizemos recente, agora no finalzinho do ano passado, nós fizemos um projeto chamado Navegar é Preservar. Esse projeto foi o primeiro projeto, depois de muitos anos, o primeiro projeto nacional, depois de muitos anos, de limpeza de restinga, de fundo de mar e de praias intermunicipal. Então a gente acabou, dentro de algumas embarcações, nós acabamos de fazer a limpeza de 11 municípios. Então praticamente foi de Cananéia, né, até Bertioga. Nós fomos até Cananéia e voltamos. Mas a dificuldade de navegação, principalmente após Peruíbe, né, que é essa que a gente chama da área da Jureia, é gigantesca, né? É uma área nativa, os ventos atrapalham bastante, então a gente com equipamento, uma embarcação de quase 300 pessoas, uma embarcação grande, né, bem estruturada, com bastante suporte. A dificuldade já era grande, imagino na época dele, né, que devia ser embarcações bem menores, aproveitando o vento, a dificuldade deve ter sido bem maior. E até impressionado com o conhecimento do Aloysio é absurdo, né? Parece que ele sabe de tudo. Cada vez ele impressiona mais a gente. E é muito legal, né, trazer essa história, sabendo que essa história veio daqui, da nossa região. E até hoje a gente trabalha o mesmo tema que ele, né? Hoje o turismo do município trabalha exatamente isso, serra e mar, né? Que a praia fica no meio, mas assim, a gente trabalha a ideia do desenvolvimento turístico da cidade exatamente baseado nessa linha do poema, né? Trabalhar a nossa serra, com a parte do ecoturismo que o Aloysio chefia, trabalhar a parte de praias, que foi a primeira coisa que ele viu, né? E trabalhar essa parte de mar, né? O mar hoje está entrando nessa questão de sustentabilidade, né? Nós estamos na década aí dos oceanos, através um projeto da ONU, então a gente percebe que o mar está em grande risco. Então trabalhar o mar, eu acho que é bastante importante, talvez até trabalhar na forma de poema, né? Trazendo ele mostrando a importância do mar e a gente mostrando do outro lado, né? Como trabalhar esse mar também. Levar para as escolas, para as crianças, né? Tomarem conhecimento da existência desse poeta que morou em Bertioga, né? Que era tão ligado ao mar. E aí trabalhar os poemas dele. No segundo bloco eu vou ler um poema dele, tá, gente? Calma, eu vou ler um poema muito bacana que ele fala sobre o mar. Eu queria também falar para vocês uma coisa que o Aloysio talvez tenha pesquisado também, que aqui em Bertioga, para quem é da cidade, sabe que no Indaiá existe uma casa muito famosa, que é a casa do Antônio Hermílio de Moraes. Mas esta casa foi construída por Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho. Era a casa dele.
primeira moradia dele, de casado, foi em Bertioga, lá no cantão do Indaiá. Naquela parte, antes de virar para a Riviera, né? Bem na enseada, onde hoje tem as duas marinas lá. Aquele casarão foi reformado por Hermínio de Moraes e tudo mais, porque a casa que ele construiu inicialmente foi uma casa baseada no sistema holandês, que ele extraiu de Santa Catarina, que eram paredes de madeira dupla, para conservação da temperatura e ter uma temperatura amena, porque ele ficava no meio da mata naquela época, né? E lembrando que em 1910 não existia condicionadores de ar. Verdade. Então, gente, o Vicente de Carvalho, assim como tantos outros nomes que a gente resgata aqui do nosso município, a gente tem feito uma pesquisa para trazer cada programa um poeta, uma pessoa ilustre, alguém que tenha criado e construído coisas importantes aqui no nosso município. Ele é a gente estava até conversando aqui, ele é uma pessoa importante para a gente levar para as escolas. Então fica aí o meu convite para as professoras que estão assistindo, na verdade, que trabalhem o Vicente de Carvalho nas matérias escolares, mostrando para as crianças a valorização que Bertioga tem, a importância da nossa cidade. Porque às vezes o próprio munícipe não entende da importância que o nosso município tem, né? A gente tem uma orla enorme, né? Uma saída aí para o oceano, um mar que tem muita coisa para ser feita. Então, o engajamento aí desses jovens, né? Eu acho que é importante para a gente resgatar aí diversas atividades. Inclusive, eu não sei como é que é, mas como que é a participação dos jovens nas atividades turísticas do município, nessa questão do... Eu sei que tem triatlon aqui, tem a questão do mar, né? Hoje nós temos 2 departamentos que trabalham mais diretamente com o jovem, né? Principalmente com a questão de praia, de mar e ecoturismo. Primeiro a Secretaria de Educação, né, que tem alguns projetos inclusive nas trilhas, né? E temos também que hoje a Secretaria de Esporte, né, que está crescendo absurdamente no município e está absorvendo muito dessa atividade, né? Essa atividade de trazer o aluno até a praia, né, de colocar ele em atividade física, e nisso acaba englobando essa questão de sustentabilidade, conscientização. E eu acho que é essa mesmo a ideia do trabalho de campo, porque uma coisa é você pegar um livro e ler, outra coisa é você ir a campo e enxergar aquilo, né? Estar numa trilha e ver uma garrafa PET e se incomodar com aquilo. Então você tem que fazer a criança sentir que aquilo é incômodo, que não é incômodo para ela vai entender que é incômodo, né, para as próximas gerações, para os animais que estão ali, que aquilo vai se tornar um problema para ela e mais para frente também. Eu acho que o trabalho da escola é bem esse, é conscientizar. O educar é isso, né? Fazer ele replicar o que ele aprendeu. E a campo é bastante importante por causa disso. Então, educação ambiental, né? Uma coisa importante quando a gente fala do turismo com a juventude é porque isso que está aqui vai ficar para eles. Se eles não souberem administrar isso no futuro, eles não vão deixar isso para as gerações futuras, né? E aí vai se tornar um complicador, né? Cada vez o ambiente vai piorando e a saúde da população piora, o estresse aumenta, porque o mar é relaxante, o mar é para relaxar, né? A floresta é para relaxar, para você se sentir bem com aquilo. Quando eu me mudei para cá, eu não sou daqui de Bertioga, eu sou uma das que se apaixonou pela cidade e resolveu morar. Eu percebi que muitos moradores daqui, principalmente muitos jovens, eles não vão ao mar. É muito raro a ida, né, ao mar. E talvez esse resgate aí de trazer personagens da história que tenham tido esse amor tão grande pelo mar, pela pesca, pela navegação, né, pelas trilhas, traga essa vontade de novo de enxergar aí a vida na praia como algo que é a valorização do bem-estar, né, da qualidade de vida, da gente, né, dar um mergulho no mar, fazer uma atividade física na praia, né? Sim. Eu vou para um intervalinho, gente, lembrando que a gente está aqui no restaurante Pousada Cantinho Oriental, na Avenida Tomé de Souza, número 1413, em Bertioga, de frente para o mar, tomando um delicioso café,
Muito obrigada ao Cantinho Oriental, que é o nosso mais novo apoiador do programa Café com Prosa e Poesia. A gente volta daqui a pouquinho com leitura de poesia, com mais falando sobre trilhas e um pouco mais da experiência do trabalho do Felipe. Até já! E aqui no Pastel Bertioga você encontra o melhor da diversão e alegria com o BTG Stand-Up Comedy, trazendo sempre os melhores nomes do stand-up nacional para você aqui de Bertioga. No último evento contamos com a presença de Ariano Bruxo, Jansen Serra e grande elenco. Dia 13 de abril agora estaremos com o grupo Confraria, com Tuca Graça, da Praça é Nossa, André Pateta, ex-Pânico na TV e Rick Minervino. Desde já contamos com sua presença. Lembrando que os convites antecipados estão a R$20, sendo cobrado R$30 na hora, hein? Então não vacila! Vem pra cá, já garante o seu lugar. Pastel Bertioga, qualidade é a nossa praia. Estamos de volta aqui na pousada e restaurante Cantinho Oriental com o segundo bloco do programa Café com Prosa e Poesia número 9, o primeiro desse ano de 2022. Hoje a gente está trazendo Vicente de Carvalho, o poeta do mar, para ser homenageado nesse programa. E para tal, convidei dois amigos ilustres aqui do município, Felipe, diretor de cultura atual do município, diretor de turismo do município, e Aloísio Durso Bernardino, que é consultor ambiental e professor de administração e chefe do setor de ecoturismo aqui em Bertioga. Atualmente aí no cargo, ambos trabalham aqui na prefeitura, e eu queria ler um trecho de um poema do Vicente de Carvalho para vocês. Esse poeta que tanto gostou de morar em Bertioga, no Indaiá, mas propriamente no Cantão, né? Isso. Aloísio, numa parte próxima à mata ali. E ele escreveu muito sobre o mar. E eu vou ler um trecho para vocês. Palavras ao mar. Mar, belo mar selvagem das nossas praias solitárias, a que as brisas da terra o sono embalam, a que o vento do largo erriça o pelo, junto da espuma com que as praias bordas. Pelo marulho, acalentada a sombra das palmeiras que arfando se debruçam, na beirada das ondas a minha alma abriu-se para a vida, como se abre a flor da murta para o sol do estio. Bonito, Muito né? bonito. Muito bonito. E aproveitando o tema poético, nosso amigo Aloísio se inspirou na madrugada e escreveu uma poesia também sobre o mar. Queria pedir que você então lesse a poesia pra gente, Aloísio. Por favor. É uma coisinha bem diferente do que o Vicente de Carvalho faz, porque ele tem um estilo, né, que é o estilo parnasiano, e é aquele estilo que não é romance, mas ele tem uma forma de escrever muito rebuscada, ele faz com que as palavras sejam bem escritas, né? E eu já fui na inspiração da meia-noite e lembrei de um trecho que estava falando sobre um naturalista alemão,
ele escreveu que o ser humano ele não pode ser apenas, né, ator, jornalista, advogado, médico, poeta ou artista. Ele tem que ser igual à natureza, que é de forma integrada. Ou seja, em algum momento nós podemos ser tudo ao mesmo tempo, né? E aí eu escrevi isso aqui, o ar e o mar. Não há azul do mar sem o azul do ar. Não há o ar sem o mar. Nas tempestades de raio no ar, formam-se o mar. No calor sobre o mar, nascem as nuvens cinzas sobre o mar em pleno ar. A vida nasceu no mar. A vida que voa no ar, a vida que flutua no mar. Do ar vêm os compostos do mar, e do mar os gases do ar. Ao olhar para o mar, esquecemos do ar, pois nele deixamos as auguras do dia. O mar, o ar, nos adentra, nos alimenta. Mas o mar lava a alma, o mar nos acalma. Bom, hein? Luísio! Que legal, parabéns! Até científico. Isso que eu ia falar, científico, Porque né? isso também, Vicente de Carvalho, ele não escrevia poema por escrever. Tudo dele tinha uma relação com a natureza. E alguns poemas dele fica notório quando ele, por exemplo, tem um poema dele que eu li, eu gostei muito, que é A Fonte e a Flor. No descrever do poema ele fala o traçado, que flui a água da serra, uma flor cai na fonte e vai parar no oceano. Olha. Mas isso de forma poética ele coloca até como se fosse o sofrimento da flor naquela água que ela queria continuar no galho. E no final ele fala do amor, né, que ele tem e que fluiu e que desapareceu. O amor seja por alguém ou por alguma pessoa ou por algum ente. E a gente não vai saber no decorrer da poesia dele. Interessante. Gente, o Vicente de Carvalho, ele não escreveu só o Poemas e Canções. Ele escreveu outros livros. Ele escreveu Versos da Mocidade, Verso e Prosa, um livro chamado Vicente de Carvalho e Páginas Soltas. Então, quem tiver interesse em conhecer o trabalho dele mais a fundo, dá uma pesquisada na internet, nos vários sebos aí, que nós temos sebos virtuais ou sebos físicos. Ele tem esses livros todos aí à disposição, tá? Você encontra facilmente, esse Poemas e Canções você encontra facilmente na internet, nos sebos, por um valor super tranquilo, aceitável. E então, por favor, gente, assistam o programa, mas com essa ideia de que a gente está aqui não só para falar do turismo, a gente está aqui para enaltecer pessoas. Até o Felipe está com um projeto aí, né, Felipe, de enaltecer pessoas que são da cidade, que fizeram trabalhos na cidade, que vieram para cá e perceberam coisas que talvez a gente que mora aqui, que está aqui há um tempo, ou pessoas que vêm para cá, não veem, né? Então, assim, Bertioga é uma cidade muito bacana, tem essa orla maravilhosa, super linda, toda reestruturada, pousadas incríveis, um clima delicioso, né? Então, próprio para o turismo mesmo. Queria que o Felipe contasse um pouco para a gente o que está por vir, o que vocês estão pensando em realizar aí nessa parte turística aí do município. Do turismo, a diretoria de turismo ela é muito focada no desenvolvimento turístico do município, exatamente isso, né? Desenvolver a questão histórica da cidade, questão estrutural, questão ecológica. Então, hoje as vertentes turísticas que nós trabalhamos é o ecoturismo, tanto que o ano passado nós ganhamos o prêmio, né, Top Sim. Ecoturismo aí do estado de São Paulo. Então a gente concorreu, imagina, com Brotas, com diversas cidades que têm estruturas magníficas, a gente acabou ficando em primeiro lugar. Estamos batalhando aí também por um prêmio do turismo náutico agora, né? Nos próximos meses nós vamos ter o Maio Náutico, é um workshop, né, no formato de um congresso, misturado com uma feira, que é bem focado no desenvolvimento do turismo náutico
de uma forma sustentável. Então aqui é trabalhado não só a parte de equipamentos, uma questão de segurança, questão ambiental, né? Nós trazemos autoridades e pessoas com muito conhecimento para falar sobre, né, durante o workshop. Então assim, é um momento muito importante e também no Litoral Norte, na Baixada Santista, a gente nunca viu um evento voltado. Já é a segunda edição. Maio Náutico. Maio Náutico. Gente. Maio Náutico Bertioga. E também, né, vamos fazer mais uma edição agora do Navegar a Preservar, que nós fizemos de Bertioga a Cananéia, e agora a ideia é fazer de Bertioga até o limite ali do estado com o Rio de Janeiro. Nossa! Então vai ser uma navegação bem maior, né, vai ser mais equipada, de mais dias, e a ideia é a mesma, né, a questão de educação, né, poxa, mas a limpeza não dá efeito? A quantidade de toneladas que nós tiramos, nós e os municípios e as ONGs, associações e escolas tiraram no meio ambiente, sim, é significativo, que era uma dúvida até minha no começo, poxa, será que isso vai dar um resultado? O volume foi absurdo, foi assim 10 vezes mais do que imaginei que a gente ia conseguir, então sim, dá resultado, mesmo não esperado, mas o maior resultado não é esse, o maior resultado é mostrar que a gente está fazendo isso, que a navegação pode ser um amigo da natureza também. O cara pode fazer uma coisa, não vou só gastar dinheiro com lancha, combustível, não. E na cidade, que isso ajuda o turismo a crescer. A gente está também ajudando ao turismo se sustentar. Né? Você manter um lugar bonito, um lugar estruturado, ajuda ele a desenvolver. E hoje a gente tem, eu acredito, que uma das cidades mais belas ecologicamente de todo o litoral. Né? Isso não se compara nem com outros municípios, eu acho, do litoral norte, porque a gente é menor, com muito mais vegetação, com muito mais rio, com canal navegável. E quem tem isso? Quem tem isso? E temos um mar, temos canal, temos praia, temos ecoturismo. Então, assim, dificilmente uma cidade tem mais do que a gente. Porém, tem que saber trabalhar isso. E se não souber trabalhar isso, principalmente se o munícipe não entender, absorver que a cidade só vai desenvolver em cima do turismo, não adianta a gente ficar trabalhando. Né? A prefeitura ela só ajuda no desenvolvimento. Quem desenvolve é isso daqui, uma pousada dessa, um restaurante desse que a gente está aqui agora, né? Um agente de turismo, uma agência, um monitor, um guia. Então são essas pessoas que fazem o município desenvolver. E eles têm que conhecer a história da cidade, que é o que a gente está trabalhando, eles têm que conhecer os pontos turísticos da cidade, eles têm que saber a questão de clima. Poxa, choveu, Bertioga chove muito, né? O que você vai fazer durante uma chuva? Putz, um restaurante desse poderia atender. Então essa jogada é que a gente está trabalhando. E levando Bertioga para fora, né? Nas últimas 2 semanas, semana passada nós estávamos em Ribeirão Preto, numa feira com stand de Bertioga, apresentando tudo que Bertioga tem lá no limite do estado. Esse final de semana nós estávamos em Porto Alegre, né, em outro evento também com stand apresentando para o pessoal do Uruguai, da Argentina, o próprio gaúcho, né, o que Bertioga tem. As pessoas pegam um folheto, não imagina que tem maior escuna do litoral paulista, que tem a quantidade de trilhas, né? A Fundação Florestal estava com a gente, que é hoje o gestor de todas as trilhas aqui do Parque da Restinga de Bertioga. Então assim, o nosso trabalho é esse, é trabalhar a publicidade do que está sendo feito. Mas quem opera não somos nós. Quem opera é o munícipe, é a agência, é o monitor, é o guia, e vão ser esses meninos que estão se formando agora no colégio, na escola, que vão virar futuros monitores, guias, empresas, MEIs. Então essa é a ideia do desenvolvimento turístico na cidade. Muito legal, Felipe, muito legal. Realmente, Bertioga, a gente tem percebido que está avançando assim a passos largos e rápido nesse setor turístico. E assim, eu vejo que a união é a única chance da gente conseguir que a cidade abrace. Não adianta a gente, né, ter as ações, elaborar as ações e a cidade não abraçar. Então, um convite aí para que o morador, para que o estudante, para que a pessoa que tem amor por Bertioga, que queira fazer com que a cidade cresça, gere renda, gere emprego, traga dinheiro para o município, né? Fortaleça aí o comércio local. Então vamos abraçar essa ideia, gente, vamos amar Bertioga, vamos conhecer a história da cidade, né? Vamos apoiar aí as pessoas que estão desenvolvendo projetos relacionados ao turismo para atrair mais pessoas, né? E que essas pessoas, ao visitar Bertioga, fiquem satisfeitas, sejam bem recebidas,
sejam bem atendidas, né? Uma coisa interessante nisso, de falar da preservação, né, dos projetos que a gente tem na parte de ecoturismo, me lembrou uma passagem que teve em 1921, quando Vicente de Carvalho fez uma carta aberta ao então presidente Epitácio Pessoa, que era amigo dele, para proteção das praias santistas, principalmente a Praia da Barra, contra a especulação imobiliária naquela época. Olha que legal. Ou seja, o próprio Vicente de Carvalho já tinha uma visão que a especulação imobiliária na orla da praia seria um dano ao bem maior que eram os nossos oceanos, as nossas praias, porque é onde qualquer classe social pode vir sem problema nenhum. Você vem no mar, você nada, você tira o estresse, você olha para aquele lugar bonito, você vive, você está tranquilo. E isso foi uma ação muito interessante dele, e poucos anos depois ele veio a falecer, né? Ele faleceu, gente, já tinha comentado, mas ele faleceu em 22 de abril, aos 58 anos. Jovem ainda, né? Muito jovem. Bom, chegou ao final nosso programa, passa muito rápido, né? A gente começa a conversar aí. Muito obrigado, Aloysio, muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço o convite. Pela presença, por esse bate-papo gostoso. Queria agradecer muito ao Cantinho Oriental, nosso apoiador, restaurante, pousada. Venham conhecer esse lugar lindo aqui, essa pousada em frente ao mar, um restaurante de culinária oriental maravilhoso. Eu recomendo porque eu sou cliente e eu sei, é muito bom, gente, o restaurante. A pousada é uma estrutura super organizada, uma pousada que tá, além de ela estar de frente para o mar, ela tem todo um atendimento preparado para receber o turista de uma forma super gostosa e acolhedora, tá certo, gente? Então, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse Café com Prosa e Poesia número 9, o primeiro de 2022, na pousada Cantinho Oriental, de frente para o mar, em Bertioga. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau, gente.